Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma live da coluna Jus Desportiva do IBDD. Hoje, o nosso convidado é o Dr. Matheus Laupmann, que vai falar sobre o Código Disciplinar da FIFA e o racismo. O Matheus, inclusive, é uma grande alegria recebê-lo aqui, porque é um amigo de longa data e também parceiro de Federação Paulista de Futebol. Para quem não conhece a coluna Jus Desportiva do IBDD, são artigos publicados todas as segundas e quartas-feiras no site do Instituto, e às terças e quintas nós fazemos um bate-papo mais descontraído e informal com o autor do artigo, para que ele possa passar para nós em linhas gerais e de uma maneira mais leve qual foi a mensagem que ele buscou transmitir pelo artigo que foi publicado. O meu nome é Renato, eu sou coordenador regional do IBDD aqui em São Paulo, e é uma grande honra tê-los mais uma vez aqui conosco hoje à noite. Alguns recados muito importantes que eu preciso passar para vocês. A partir de amanhã, nós teremos 3 sextas-feiras com palestras riquíssimas sobre o direito desportivo comparado. Nos dias 17, 24 e 31, nós teremos esses eventos, inclusive mais informações sobre os palestrantes e os temas serão abordados podem ser encontrados na página do nosso Instagram. Além disso, nós teremos um webinar IBDD-ASP sobre compliance, governança e proteção de dados, que vai acontecer no próximo 27 de julho. E além disso, por fim, mas não menos importante, aliás, extremamente relevante, hoje nós postamos nas redes sociais do IBDD, principalmente no Instagram, um sorteio que será realizado pelo Instituto. O IBDD já tem uma parceria com a Universidade Católica de Santa Catarina, que oferece 20% de desconto para o curso de Gestão do Esporte e Direito Desportivo. Só que dessa vez o IBDD vai sortear 4 bolsas de estudos integrais para esse curso, que inclusive é bem relevante, tem um valor de R$ 12.000 aproximadamente. Então as regras do sorteio estão no último post feito pelo IBDD na página do Instagram. Vale muito a pena conferir, fazer a inscrição, e lembrando que é exclusivamente para membros filiados do IBDD. Então você que ainda não é filiado, procure as nossas informações no site do IBDD, filie-se agora, porque além de poder concorrer a essas bolsas de estudos, tem uma série de benefícios que o Instituto concede e inclusive participar das nossas lives, como vai acontecer no dia de hoje. Queria agradecer aqui a presença de todos até o momento. Inclusive, Matheus, você está aqui com a gente. Dá uma olhada nos comentários que vai ter a opção para se juntar a mim aqui na nossa conversa. Então, por favor, faça a solicitação, que aí eu integro aqui no nosso bate-papo de hoje. E para quem está entrando agora, hoje o nosso convidado é o Matheus Laupmann, que é estagiário da Federação Paulista de Futebol, que inclusive divide o mesmo empregador que eu no momento, é um grande amigo, e ele publicou um texto extremamente relevante e atual com relação ao Código Disciplinar da FIFA e o racismo. Então eu vou aqui aceitar uma e iniciar o nosso bate-papo de hoje. Aliás, peço que vocês confirmem para mim se estão me ouvindo bem, se o áudio está com algum problema, para que a gente possa atender os nossos colegas da melhor forma possível, por favor. E aí, Mar, tudo bem? Tudo bem? Boa noite, Renato, boa noite, pessoal. Eu queria agradecer ao IBDD por essa oportunidade de estar aqui hoje. Gostaria de agradecer você, Renato, que me ajudou aí a dar os retoques finais do artigo, né? Trouxe Imagina. considerações muito legais, muito relevantes e que, aprendi muito com aquela nossa conversa que a gente teve ali nos corredores da federação, né? Queria agradecer aos meus chefes, né, o Gabriel Belon, que é a primeira pessoa que eu mando meus textos é ele. Ele me ajuda a melhorar o vocabulário, corrigir aqueles errinhos que sempre tem, né? Um grande amigo. Né? Agradecer também ao meu outro chefe, grande amigo também, Gustavo Delvin.
que sempre me incentiva a escrever, a produzir. Hoje eu tenho apenas 3 artigos produzidos e todos foram com incentivos dele, né? Eu falei que ia falar sobre racismo, o artigo, né? Fazer o artigo sobre racismo, ele já tirou uns 15 livros, me deu na mão. Enfim, é um cara que sempre me incentiva bastante, mandar um abraço para ele, né? Agradecer meus amigos que também estão assistindo, minha namorada, minha família, tá todo mundo aí em peso. É a primeira live que eu tô fazendo, eu confesso que eu tô um pouco nervoso, mas assim, conversar com um amigo e um companheiro de federação é sempre mais tranquilo. Mas vamos lá falar desse assunto que é tão importante, e relevante e delicado, que é o racismo, né? Vamos lá. Com certeza, Mar. Aliás, deixar um abraço aqui a todos os nossos colegas que estão nos acompanhando. Eu vi aqui a presença do nosso presidente Léo Andreotti, que teve que sair para um compromisso, mas deixou um grande abraço para nós. A Mariana Chameletti, a Júlia Gelli, a Júlia Galego, o Gabriel Belon. Enfim, estou vendo algumas pessoas com o sobrenome Laufmann aqui, então temos familiares também. Vai Enfim, ter. Dr. Ricardo Russo, é muito gratificante tê-los todos aqui conosco em mais um dia da live de BDD. E, Mar, bom, eu vou te chamar de Mar, tá? Porque eu não consigo te chamar de Não Matheus. tem problema, não tem problema. E, inclusive, como são as coisas da vida, né, cara? Num passado recente, a gente se encontrava lá no TJD da Federação, quando eu era advogado do São Paulo, para fazer as sustentações dos nossos casos. E você sempre super interessado, buscava saber, acompanhar as sustentações orais, entender melhor os casos. E hoje eu tenho a grande honra e a oportunidade de trabalhar mais perto de você, inclusive, e poder te ajudar. E quando você me pediu alguns pitacos na revisão do texto, não poderia me sentir mais honrado e privilegiado em poder te ajudar, ainda mais por ser um tema extremamente importante e delicado. Então, inclusive, queria ressaltar aqui a sua coragem de poder escrever sobre esse artigo, porque falar de código disciplinar da FIFA, cá entre nós, é simples. A gente lê a letra fria do regulamento e discorre. Agora, falar sobre racismo é um tema muito complicado, ainda mais porque nós dois não estamos no nosso local de fala, né? Somos dois caucasianos opinando sobre um assunto que não nos compete nesse momento, mas eu acho que é de extrema relevância para todos nós discutirmos e por isso eu queria contar muito com a participação de todo mundo que está assistindo, para fazer comentários e eventualmente nos corrigir de alguns erros que a gente pode cometer por termos vistos, né, de linguagem, que para nós às vezes pode ser uma coisa que passa despercebida e obviamente a gente está aqui para tentar atender a todos da melhor forma possível. Então eu queria que, por favor, você iniciasse a nossa live contando um pouquinho do porquê que você escolheu esse tema e passar em linhas gerais, tá, de uma forma breve, qual que foi a mensagem que você buscou transmitir para os leitores do artigo e principalmente para quem está acompanhando a gente agora aqui ao vivo na live do IBDD. Não, beleza, vamos lá. Por que falar de racismo, né? A gente andou acompanhando aí essas manifestações, movimentos antirracistas, né, desencadeados pela morte do George Floyd, João Pedro aqui no Brasil, e a gente viu que o esporte pode ser um apoiador desses grandes movimentos, né? Então você viu atletas se manifestando, você tem aí LeBron James, Lewis Hamilton, tem o futebol, Jadon Sancho, Hakim, Everton Ribeiro, marcas esportivas também, Nike, Adidas. Então, o racismo, o tema racismo, eu quis falar por causa desse momento mundial que a gente está vivendo, né? E aí, por sorte, ano passado eu escrevi um artigo também sobre o Código Disciplinar que trazia algumas mudanças. E uma das mudanças, se não a principal, foi buscar erradicar essas condutas racistas e discriminatórias. Então, juntou ali a ideia desse momento que a gente está vivendo com o último artigo. E eu falei, pô, por que não falar sobre isso, né? E aí a gente começa apresentando para o nosso leitor quais foram as modificações da FIFA, né? Assim, sendo muito breve, foram 2 modificações, mas que muito importantes, que foram umas sanções mais rigorosas e a criação de um instituto chamado Impact Statement, né? Sim, acho que a gente vai conversar mais a profundo sobre essas modificações, mas em resumo foi isso. E aí a gente traz
realmente a prática do Código Disciplinar e o racismo que está acontecendo. E qual que é a grande problemática, né? Uma problemática que, para mim, é ampla, é séria, mas que pode se resumir no seguinte: a gente tem a normativa do Código Disciplinar, ela é clara, como você falou, a gente consegue ler o código e ver ali, né? Mas que na prática, nesse 1 ano de código que tem, porque o código entrou em vigência em julho de 2019, tiveram diversos casos de racismo no futebol e que não deram em nada, não viraram um processo disciplinar, não teve sanção. Então, fica realmente um sentimento de impunidade. Então, eu quis trazer essas modificações, mas também essa indagação e demonstrar essa problemática, né? Eu escolhi, assim, 3 casos mais midiáticos, por assim dizer, que apareceram. Aí eu até trouxe outros para a gente discutir aqui, né? A gente ainda faz uma comparação com a situação do Cruzeiro Esporte Clube, e aí você me ajudou nisso, ajudou a melhorar essa comparação e aprofundar, agradeço de novo, né? E depois, caminhando aí para o final do artigo, a gente fala também um pouquinho de Código Brasileiro de Justiça Esportiva, o CBJD, a gente fala de recomendações do STJD, mas isso voltado na questão da discriminação, porque é importante a gente ressaltar que, assim, tanto o Código Disciplinar quanto as questões do CBJD, eles são aplicáveis tanto para o racismo quanto para a discriminação, né? Isso é importante, até porque o racismo é uma forma de discriminação, não deixa de ser, e o ato discriminatório em si é tão repugnante quanto o racismo. E aí a gente traz 2 casos de homofobia que aconteceram aqui no Brasil e que repercutiram, tiveram sanções, tiveram movimentações, e o que é muito importante. Então, assim, fazendo uma síntese do artigo, eu acho que seria isso. A gente quer sempre indagar o leitor a problemática, porque as disposições do Código Disciplinar acho que está ali só para a pessoa saber, mas é para a gente pensar um pouco mais sobre o racismo, sobre esse momento que a gente vive. Acho que é isso a resposta. Sim, muito bem sintetizado e eu gostei muito da crítica que você fez no seu artigo, porque eu acho que muito do que a gente discute hoje em dia é se a teoria pode ser vista aplicada na prática. E justamente o ponto que você aborda é que por mais que tenham disposições no Código Disciplinar da FIFA que puna, sancione os autores de condutas discriminatórias, na prática a gente não vê essa postura sendo adotada, né? A postura, no caso, sancionatória. A gente não vê os órgãos disciplinares da FIFA sendo, enfim, rígidos, né? Com essas condutas que têm se apresentado e que você pôde muito bem exemplificar no seu artigo. Isso que eu achei muito interessante. Você trouxe casos práticos para a gente ver de que forma a FIFA tem se postado perante essas condutas discriminatórias, né? Só para a gente dar seguimento, eu queria aqui registrar a presença de alguns colegas que estão conosco, o doutor Solange Guerra, o doutor Rafael Bozano, o Wanderson Rocha, o Felipe Vieira, a Gabriela Souza, o doutor Dilson Pereira do Vitória, a doutora Luciana Lopes, que entrou agora também. Muito obrigado por estarem aqui com a gente. Hoje nós vamos falar sobre Código Disciplinar e Racismo, que o Matheus teve muita coragem de escrever sobre o tema, até por conta da sua complexidade e grande importância nos dias de hoje, né? Eu vi que no seu artigo você mencionou a questão daquela morte violentíssima do George Floyd, né, que aconteceu em maio, então bem recente. Inclusive aqui no Brasil nós tivemos um caso que saiu no Fantástico também, de uma senhora, né, uma moça de 51 anos que foi abordada com muita violência por um policial, também por ser negra, né, e o assunto do racismo voltou à pauta. E infelizmente é uma conduta que, ao meu ver, está difícil de recriminar, né? de conseguir superar para que não aconteça mais. Inclusive no futebol, né? Você trouxe alguns casos. Eu lembro muito bem do caso do Aranha, né? Quando ele estava jogando contra o Grêmio, né? Que xingaram ele de macaco. Enfim, foi uma cena lamentável. Nós tivemos o Daniel Alves, daquele episódio da banana, que foi atirada no gramado. Nós tivemos o caso do Tinga, na época do Cruzeiro, que o pessoal do Real Garcilaso, lá do Peru, também imitava o macaco quando ele tocava na bola. O caso do grafite de 2005, que é extremamente
emblemático pelo De Sábato ter sido preso, né? Teve voz de prisão ali no próprio gramado em 2005. E o que é muito interessante também, apesar da gente ter esses fatos lamentáveis, é que nós vemos, como você muito bem destacou, ícones do esporte que se manifestaram, que se posicionaram contra essas condutas. Né? Tivemos o caso do LeBron James, que utilizou a camisa com as frases que o George Floyd proferiu no momento que ele estava sendo abordado, do I Can't Breathe, né? Que é terrível, é tenebroso, chega a dar arrepio só de pensar na situação. Nós temos a questão dos Panteras Negras, né? Que foi um símbolo que foi eternizado também nas Olimpíadas de 68 no México. Nós tivemos o Colin Kaepernick do 49ers, do São Francisco 49ers da NFL, que também ajoelhava no momento do hino nacional americano, por ser um país que, na visão dele, atentava contra a população negra. Né? Eu acho que é interessante a gente poder abordar também que o mundo do esporte, por mais que infelizmente presencie essas condutas que são reprováveis, também tem aquele lado dos atletas que se preocupam a erradicar essa discriminação que existe, infelizmente ainda, né, no século que vivemos com relação à população negra. E aí o que eu queria que você passasse um pouco para a gente também, explicar o que é o Código Disciplinar da FIFA, né, e a quem ele deve ser aplicado, quem são os entes jurisdicionados do futebol organizado que estão submetidos ao Código Disciplinar. E aqui também deixar um grande abraço ao nosso amigo Dr. Milton Jordão, que tem realizado lives incríveis também de discussão do direito desportivo. Um grande abraço, Milton. Obrigado por estar aqui com a gente. Bom, vamos lá. O objetivo do código, sim, sendo muito sucinto, é traçar objetivos, condutas que a FIFA entende corretas, né? Então, o objetivo é esse. A aplicação do código existem duas. É uma aplicação material e uma aplicação individual. O que é a aplicação material? Significa que todos os campeonatos que a FIFA vai organizar está sujeito sobre as condutas do código. Assim como todos os campeonatos que as entidades filiadas ou vinculadas, né, tirando esse juridiquês, vinculadas à FIFA, né, participam. Então, assim, CBF é vinculada à FIFA. Então, o Campeonato Brasileiro também está sujeito ao Código Disciplinar, o Campeonato Italiano, esses campeonatos que a gente assiste aí na TV afora são vinculados à FIFA, então estão sujeitos às condutas expressas pelo Código Disciplinar da FIFA. A conduta individual é uma conduta direcionada. Então, assim, o atleta que fez o ato, né, racista ou discriminatório, o atleta, o dirigente, a torcida, o clube. Então, realmente, é uma aplicação mais direcionada, acho que eu posso dizer assim. Então, são essas duas aplicações que o código possui hoje e atua. Excelente. E aí, aproveitando já que você abordou essa parte do artigo, você mencionou, inclusive, alterações que foram feitas recentemente no Código Disciplinar, justamente por adotar uma rigidez, né, vamos dizer assim, maior para esse tipo de atos discriminatórios. Você consegue sucintamente pontuar para a gente quais seriam essas principais alterações? E aqui também ressaltar que a Raquel Lima, também nossa grande companheira de BDD, está parabenizando pelo artigo. O Dr. Milton Jordão também parabenizou. O Dr. Cristiano Possílio, também lá da Bahia, está aqui com a gente. Enfim, a gente tem um público muito qualificado aqui nos assistindo, que é uma grande responsabilidade para nós também, para, né, não falar groselha. É verdade, é verdade. Mas dá para ser bem sucinto. Vamos lá. Então, como eu falei, a primeira mudança são as sanções. Então, vamos lá. A primeira sanção que o código aplica para essa conduta racista e discriminatória é uma multa. Essa multa possui o limite de 20 mil francos suíços, algo que gira em torno, eu fiz as contas aqui, em 100 mil reais. Então, assim, é uma multa alta, né? Sim. E eu até ia comentar que a gente se conheceu num tribunal de justiça desportiva, então você imagina o trabalho de um advogado esportivo para reverter uma multa de 100 mil francos suíços, a responsabilidade que ele deve carregar nas costas, né? Exato. Então, mas é uma multa já pesada, né? Se for o máximo ali, é uma multa pesada. Depois o time pode perder mando de campo, o time pode ficar sem jogar sem torcida,
o time pode ser proibido de jogar em determinado estádio, isso é muito interessante, eu achei interessante, e aí começa a ficar mais gravoso as sanções. Então, o time pode perder a partida, o time pode ser eliminado de uma competição, e aí, a pior de todas, digamos assim, o time pode ser rebaixado para divisões inferiores. Então, assim, essas duas últimas sanções, né, ser eliminado e ser rebaixado são sanções que não implicam só isso. Ah, o time foi rebaixado. Implica milhões de coisas. Você que trabalhou em clube sabe o peso de uma vitória, de uma derrota, de uma eliminação, né? Então dá aí para sancionar muito bem. A outra modificação, que é a segunda, é a criação do Impact Statement. O que é isso? É um testemunho, um depoimento da pessoa, do indivíduo que sofreu o ato racista ou discriminatório. Então o cara vai chegar lá para o auditor, para o julgador da FIFA, e vai contar o que aconteceu, qual foi o insulto, o que ele sentiu e principalmente as consequências daquilo para ele, né? E por que isso é muito importante? Porque a partir disso, o julgador ele vai ter uma ideia do que aconteceu naquele caso concreto e aí ele vai poder usar a dosimetria exata da pena, né? Achar a aplicação correta da pena. Porque a pena, que foi o que eu falei anteriormente, ela tem que ser justa, mas ela também tem que ser proporcional. Não adianta punir um clube em 100 mil reais, né, os 20 mil francos suíços, se o clube não tem a menor condição de pagar isso. Por mais repugnante que seja o ato racista e discriminatório, a pena tem que ser proporcional. Então, assim, são duas modificações, mas que, a meu ver, são muito importantes e que, se aplicadas na prática, seriam muito interessantes. Acho que é isso. Perfeito, perfeito. E é muito do que você falou. Até como o nosso CBJD dispõe, né, as penas elas têm que ter um caráter sancionatório, né, mas também educacional. E a partir do momento que você sanciona não só no sentido monetário, né, em pecúnia, e você acaba punindo desportivamente, essa sanção acaba tendo ainda mais relevância. Porque se, por exemplo, você rebaixa um clube, você não está simplesmente fazendo com que ele jogue em uma divisão inferior. Ele, consequentemente, tem uma perda de receita gigantesca, eventualmente tem rescisão contratual, como eu já vi, por exemplo, olha, o clube joga a Série A, se ele for para a Série B, o contrato está rescindido. Contrato de TV é assim, por exemplo, né? São novos valores, enfim. Então, a questão pecuniária, você de fato consegue, você consegue influenciar diretamente na vida do clube. Mas a partir do momento que você sanciona desportivamente, às vezes o clube coloca a mão na consciência e fala, opa, peraí que vai mudar o meu planejamento de um ano inteiro, entendeu? É de fato uma questão muito mais delicada. Eu estou vendo aqui um pessoal, enfim, participando com a gente aqui, o Alex Pessoa, o Dr. Tiago Caran, doutora Andréia, Guilherme Massola. Agora, um amigo meu, inclusive, do Direito Mackenzie, Felipe Vieira, fez uma pergunta aqui que eu queria passar para você. Ele diz o seguinte, a FIFA tem alguma comissão formada por pessoas negras para consultar e formular políticas de prevenção ou punição? Cara, que eu saiba, daquilo que eu pesquisei da FIFA, não existe ainda uma comissão de pessoas negras para sancionar essa questão. Existe apenas o órgão disciplinar, né? Exato. Mas é de ressaltar também que a FIFA faz muitas vezes campanhas contra o racismo e campanhas muito legais, muito interessantes, né? A gente lembra das Copas, daqueles testemunhos que eles deem contra o racismo. Então, que eu tenha visto, que eu tenha procurado, não existe ainda essa possibilidade, mas seria espetacular, né? Você Sim, muito de bem fato. falou no começo da live que, assim, a gente está falando de um tema que a gente não sofre, cara. Então é delicado. E ter pessoas negras falando sobre isso, fiscalizando, seria extremamente relevante, extremamente importante mesmo. Uma questão de representatividade e uma excelente ideia. Se o pessoal da FIFA, imagina, estiver vindo isso, seria uma excelente ideia. Sim, de fato, a comissão de pessoas negras, de fato, não existe. Mas o que nós temos visto depois do FIFA Gate, que acabou com o afastamento do Joseph Blatter, Platini, da UEFA, enfim, foi que na gestão do Infantino,
foram colocadas mulheres, né, em maior número em comissões, inclusive da FIFA, e inclusive tem pessoas negras, mas não uma comissão formada exclusivamente por pessoas negras para poder opinar nesse tipo de assunto. Inclusive é uma crítica que você faz, né, e a gente pode inclusive adentrar esse aspecto do seu artigo, dizendo o seguinte, olha, o Código Disciplinar da FIFA, ele dispõe sobre as condutas discriminatórias, né, e prevê sanções para essas condutas. Entretanto, não é isso que a gente tem visto na prática, né? Você pode discorrer um pouquinho para a gente do que você tem como percepção dos órgãos disciplinares da FIFA quando eles se deparam com os casos de racismo? E se quiser, inclusive, aí já estou dando uma dica aqui que nem me compete, mas fazer um gancho com os casos que você identificou no artigo, né, do Tyson, do Dentinho, enfim, como é que a FIFA se comportou perante esses casos? Eu acho que essa é a linha de raciocínio mesmo. Então vamos lá. Primeiro, as sanções, para mim, são extremamente boas, são extremamente proporcionais. Você sai de uma multa para um rebaixamento, mas você tem sanções intermediárias. Então, legal. Só que assim, a FIFA meio que se debruçou sobre esses casos. Não houve uma movimentação. E aí, usando os casos práticos, vamos lá. Primeiro caso, o Tyson, atacante brasileiro do Shakhtar Donetsk, foi vítima de racismo num jogo contra o Dinamo de Kiev. O Tyson reage e é expulso. Então, assim, a FIFA sequer interferiu, por exemplo, no cartão do cara. Vamos supor, eu estou supondo. Sequer houve um processo disciplinar contra o Dinamo de Kiev, né, para que fizesse alguma coisa. E aí imagina assim, uma multa poderia ocorrer para o Dinamo de Kiev, talvez a perda do mando de campo, jogos sem torcida, certamente iria afetar o clube. O clube ia pensar em como, né, sancionar essas questões. Não houve. Então a gente já fica naquela questão de impunidade. O segundo caso, um torcedor invadiu um jogo do Lyon com um cartaz racista, ofendendo o zagueiro brasileiro Marcelo. E no caso, o Depay, que é o capitão do Lyon, tirou o cartaz, teve uma confusão. Ok. O que poderia ter feito? O Lyon poderia ter reconhecido esse torcedor, vamos supor, e esse torcedor ter sofrido a aplicação individual que a gente falou primeiro, porque o torcedor também faz parte do espetáculo, também faz parte dos stakeholders do código disciplinar. Então esse torcedor poderia ser ter uma multa, o clube, por exemplo, poderia se movimentado no sentido desse torcedor não entrar mais no estádio, e que para mim seria, sim, acho que ideal. E o terceiro caso, assim, que eu não vou nem dizer que é o mais chocante, porque todo ato racista ele é chocante, mas assim, mais midiático, aconteceu com o Balotelli, né? O Balotelli, ex-jogador do Brescia, não mais, atuava pelo Brescia, sofreu condutas racistas no seu jogo, e aí o dirigente do Brescia foi se pronunciar. E quando você imagina que o dirigente vai lá e vai apoiar o seu jogador, vai abraçar o seu jogador, o cara deu uma entrevista falando assim, o Balotelli está jogando para se clarear. Então, assim, extremamente racista. Lamentável, né? Lamentável. Então, assim, por que a gente não aplica uma multa nesse dirigente num valor altíssimo? A gente está falando de uma pessoa física, aplicação individual. Certamente, bater no bolso da pessoa individual iria fazer esse cara pensar bastante nas suas condutas. Então, assim, a FIFA é um órgão espetacular, eu acho, tem normativas muito interessantes. A gente sempre acompanha os eventos da FIFA, né? Review, annual review, essas coisas. Mas, assim, neste caso, pro racismo, ela não tem se movimentado por enquanto. Eu espero que mude, eu espero que a diretriz mude, mas por enquanto não tem acontecido, né? Ela pode instaurar um processo disciplinar. Lembrando também, as entidades são vinculadas à FIFA. A FIFA poderia muito bem notificar, e aí eu estou sugerindo, até saindo um pouco do artigo, né? Mas sugerir à entidade que, pô, entidade, se manifeste, faça alguma coisa, você é a minha vinculada, você é a minha afiliada, eu não aceito a sua conduta, né? Então acho que, não sei se eu respondi a pergunta, mas é mais ou menos nesse sentido. Respondeu. E eu acho que, além do que a gente tem falado aqui, a participação do pessoal que está acompanhando é muito importante também. Até porque o Felipe mencionou uma questão que eu não tinha me ligado ainda. Ele disse o seguinte, a FIFA às vezes tem ações um tanto quanto contraditórias, como
ações, né, ou campanhas contra a LGBTQIA+ fobia, que são mega importantes. Entretanto, escolhe países que são declaradamente, ou, enfim, que você ser gay, né, ou da comunidade é crime e vai sediar uma Copa do Mundo. É, no mínimo, contraditório, né? Mas, enfim, aí os interesses estão muito além da nossa conversa aqui, mas é uma questão que vale pontuar. Sim, A sim. Solange Guerra fez uma pergunta dizendo o seguinte: aquele problema da participação das jogadoras muçulmanas com cabeça coberta foi resolvido pela FIFA, pela comissão de ética ou qual órgão? Alguém lembra? Você lembra de ter visto a solução desse caso? Eu lembro que tinha tido uma postagem com relação a uma das atletas, quer dizer, primeiro, de ser permitido o uso, né, nos jogos, e eu lembro que, inclusive, foi um vídeo que a gente compartilhou no Isso, Instagram eu ia que, comentar isso que, agora. que acaba caindo, né, o adereço de uma delas, e aí todas as outras fazem como se fosse uma casinha, né, para que ela não Uhum. fosse vista e pudesse se recompor colocando de volta o turbante, né, acredito que seja um turbante, uma túnica, Turbante que enfim, fala. né? Até me corrijam, por favor, se eu estiver errado, porque pode ser um vício da minha linguagem. Má, levando em consideração, então, já que você não considera que essas sanções da FIFA estejam sendo efetivas, né, ou efetivamente aplicadas, por mais que elas existam, você pode dizer para a gente como que essa questão tem evoluído aqui no Brasil? Como é que... a Mari Chamelete colocou hijab, é isso, Mari? Por favor, a pronúncia eu não vou saber dizer corretamente, mas obrigado por ter compartilhado com a gente aqui o conhecimento. Com relação aqui no Brasil, você viu o direito desportivo se movimentando no sentido de coibir esse tipo de prática? Cara, sim, o direito desportivo brasileiro tem se movimentado e isso é muito importante, né? É até uma pena que, assim, a gente não vê isso tanto na mídia falando essas coisas, né? Mas ele tem se É, movimentado bastante. A gente tem o próprio artigo 243G que você falou, comentou sobre o racismo, que tem sanções muito similares ao do Código Disciplinar. E nós tivemos aí uma recomendação do STJD, né, Superior Tribunal de Justiça Esportiva, de que em caso de racismo ou discriminação, a partida tem que ser paralisada até que cesse este ato. O árbitro vai relatar na súmula que isso aconteceu e isso vai virar processo disciplinar, que foi o que aconteceu. Acho que o primeiro caso foi no jogo entre o São Paulo e o Vasco, no Rio de Janeiro. A torcida do Vasco fez gestos homofóbicos, o árbitro parou a partida, tem aquela cena do Vanderlei pedindo para a torcida parar, enfim. E aí isso virou processo disciplinar. O processo disciplinar em si, eu nem sei se o Vasco foi punido, eu acho que não, mas assim, isso gerou, e por um lado bom, muitos movimentos de que essas atitudes parassem. Então foi um primeiro impacto, por assim dizer. Ponto. O segundo, e a gente traz no artigo que é o caso prático, o São Paulo foi punido por R$ 30.000, multa alta, por também gritos homofóbicos vindo da torcida no clássico contra o Corinthians. Né? A vítima, no caso, foi o goleiro Cássio do Corinthians. Então, assim, foi punido. Eu confesso que eu não sei se o São Paulo recorreu, como está esse processo. Na época que terminou ali o artigo, não cheguei a ver, mas né, tem que correr atrás disso. Mas, Até assim, porque estava paralisado, né? A decisão exatamente, saiu, a gente exatamente. A entrou última na coisa que eu vi pandemia. foi isso. Né? Uhum. E, assim, foi uma multa, foi feito. Então, existe a aplicação. Aquela pessoa que xingou, a torcida que xingou, prejudicou o clube, né? Então, Uhum. assim, tem se movimentado e assim, eu acredito que isso, infelizmente, não vai mudar o caráter do racista. O cara que é racista. Mas, assim, esse cara não vai se expressar mais. Esse cara sabe que ele vai ser recriminado, esse cara sabe que ele pode prejudicar o clube dele e a gente vai, aos poucos, né, erradicar essas condutas. Então, assim, eu vejo o direito esportivo muito bem armado, por assim dizer, em termos de sanções e aplicando. Então, essas coisas estão mudando. Aquela história de que no estádio pode tudo, já não é mais bem assim. Essas coisas estão mudando e com o tempo acho que vai melhorar ainda no sentido de erradicar essas condutas. Excelente, excelente. O Belão lembrou aqui
que na partida que você mencionou do Vasco, né? Não, foi do Vasco ou foi do Corinthians que o Daronco apitou? Não, acho que foi o do Vasco que o Daronco apitou, se não me engano. Que ele paralisou o jogo. Ele falou o professor, é isso, o Luxemburgo. Então foi no jogo do Vasco que o Daronco paralisou a partida e aí o Luxemburgo pediu calma aos torcedores ali presentes. A Raquel pergunta aqui, o Matheus considera ineficaz o Código Disciplinar da FIFA no que tange ao racismo? Olha, ineficaz, eu acho que é uma palavra muito forte, porque a norma existe, né? E assim, a problemática é grande que assim, não é, putz, a gente não tem norma, meu Deus, o que a gente faz? Não, a gente tem norma. Uhum. Eu não diria ineficaz, eu diria ineficiente. Acho que tem coisas diferentes e que assim, falta prática, falta movimentação de pessoas, de fiscalizar, de ir atrás. Então, é muito mais, acho que, da pessoa que estar ali responsável pela fiscalização, pelo órgão, do que o próprio código, norma em si. Eu acho que eu enxergo dessa maneira, sabe? Falta pessoa de ir de lá e de fazer. Excelente, cara. Eu concordo com você. Aliás, para o pessoal que não conseguiu ler o artigo do Matheus e pegou a conversa direto aqui, primeiro que eu espero que a gente esteja transmitindo bem a mensagem do artigo. Sim. E segundo, quem quiser conferir a íntegra, tá no site do IBDD, ibdd.com.br. Tem tanto o artigo do Matheus como todos os outros que são da coluna Justa Esportiva, que são publicados às segundas e quartas-feiras. Então lá vocês têm mais detalhes do bate-papo que a gente está tendo hoje aqui. Tá? A Beatriz Tini, que inclusive é presidente da 11 de agosto, Atlética da USP, agradecer a presença dela aqui, o pessoal do Anjinho PUC também está aqui, o pessoal do Mackenzie. Ela pergunta o seguinte, obrigado Beatriz, ela pergunta se as disposições do Código Disciplinar da FIFA dizem respeito somente a atos no contexto da partida ou também a punições para aqueles atos que sejam fora do jogo. Então, aí a gente vem para a aplicação material. Não é só no jogo, não é só no momento. Então, assim, se você entra no estádio e faz um ato racista ou discriminatório, o jogo não começou, na teoria, né? Não começou. Uhum. Mas você está sujeito. Né? Os stakeholders e tudo, eles estão sujeitos a este código a todo instante, a todo momento. A partir do momento que você está ali, naquele pirâmide jurídica que a gente chama de direito esportivo, você está sujeito ao código. Então não é só quando está acontecendo o jogo. Ele está sujeito o tempo todo. Acho que a resposta seria essa. Eu também acho. E você fez bem a diferenciação da aplicação individual e material, né, do Código Disciplinar no seu artigo. Vale a pena dar uma conferida lá também com um pouco mais de detalhes. O que eu estou gostando... a gente está tendo um feedback positivo. Eu fiz a pergunta se a gente está conseguindo transmitir. O pessoal está concordando aqui, dizendo que sim. Obrigado, Júlia. Obrigado, Mari. A Gabriela também. O Felipe diz o seguinte... na verdade, o Delbin respondeu ao questionamento do Felipe, dizendo o seguinte, pensando de forma positiva, levar a Copa a um país com preconceitos não pode ser uma forma de chamar atenção e tentar mudar o hábito do país? Eu acho que sim. Eu concordo com a indagação. Apesar de Copa do Mundo ser um clima muito mais de festa, de confraternização, né? E aí a gente pensa só na questão de brincadeiras, baderna e etc. A partir do momento que está todo mundo junto por um ideal que é se divertir, ter um entretenimento que é o futebol, eu acredito que essa união possa ser concretizada de uma forma mais leve. Não necessariamente tem discursos muito fortes de manifestação, que não estou dizendo que são dispensáveis, muito pelo contrário, são necessários. Mas a partir do momento que você está torcendo por um time ou por uma seleção numa Copa do Mundo, você não quer saber quem é que está do seu lado. Está todo mundo se abraçando, né, em busca de um fim ali comum, que é justamente a vitória da sua seleção, ou pelo menos participar ali do grande evento, né? E aí o mais interessante é que o Felipe respondeu o Delbin nos comentários também. Então a gente está tendo um debate muito interessante, tanto na nossa conversa quanto nos comentários. Que o Felipe disse, olha, se o caso fosse um país apenas preconceituoso, eu concordo, né, que seria uma maneira de ter essa pauta discutida pelas pessoas. Entretanto, é uma questão de criminalização, né? Vai um pouco além
da discussão só da unicidade, é o país reconhecer como crime você ser da comunidade LGBTQIA+, que, né, a gente sabe que é extremamente repugnante. Deixa eu ver aqui, a Fernanda está dizendo, falta uma atuação mais forte na mídia pela FIFA nessas questões, mesmo estando as punições mais à mão dos árbitros. E aí é legal também que você mencionou no seu artigo a questão do Cruzeiro, né? Sim, Que a gente viu a mídia o tempo todo batendo no Cruzeiro, falando, não, olha, o Cruzeiro é devedor, o Cruzeiro pode ser rebaixado, tem dívida numa decisão que foi proferida lá pelo órgão da FIFA, né, pelo DRC e o PSC da FIFA. Então, assim, o Cruzeiro tem que pagar, senão vai poder perder registro, perder transferência, pode ser rebaixado de divisão. E a gente vê uma exploração muito maior da mídia no sentido de falar que o cara é inadimplente, devedor, do que reforçar as condutas racistas, que, ao nosso ver, é muito mais relevante do que o inadimplemento, né? Inadimplemento é uma questão de gestão, ele pode existir ou não. O racismo, infelizmente, é uma questão cultural. Ela é intrínseca, ela está encrostada na nossa sociedade, não só brasileira, como mundial também, que a gente pode observar. O Pedro Magalhães, que trabalhou comigo e com o Delpin no escritório, né? Grande amigo nosso também. É um grande amigo meu, Da PUC, né? PUCiano também. Ele é PUCiano, a gente conheceu pelo grupo de estudo, aliás, um abraço pessoal do grupo de estudo que também tá aí. Legal. O Pedro perguntou aqui, qual a opinião de vocês sobre o combate ao racismo no âmbito estrutural? Existem muitas regulamentações de ações pontuais, o que é bom, mas como vocês enxergam o combate na estrutura das organizações? Cara, nas estruturas das organizações, eu acho que, assim, aos poucos as coisas vão mudando. Não é de uma hora para outra. Mas a gente tem que ter, sim, uma maior representatividade. Seja na questão do racismo ou da própria discriminação, cara. E assim, a gente muda isso, além das questões pontuais, mas, assim, do nosso dia a dia. Então, cabe a gente, eu sou estudante de direito, ser advogado, a gente utilizar dessa nossa função para ir mudando aos poucos, e introduzindo e propondo a essa estrutura. Existe, acho que em qualquer lugar, um racismo estrutural, mas cabe a nós aqui, a gente está discutindo isso, e mudando isso, para que seja feito. Assim, eu não consigo responder o Pedro no sentido, tá acontecendo isso, Pedro, não consigo responder, até peço perdão, Pedro. Mas assim, eu acho que a gente como pessoa, como operador do direito, a gente tem que fazer isso no nosso dia a dia, dar mais oportunidade, enfim, questão de representatividade, porque isso é fundamental. É isso, cara. E eu acho que você chegou a responder assim, a pergunta do Pedro a partir do momento que você mostra que a comunidade esportiva como um todo, e aí a gente pode abarcar atletas, dirigentes, tem se posicionado contra, né, a favor do combate. Então, de fato, nós vemos que por mais que exista um problema estrutural, e aí eu disse que é cultural, é intrínseco à sociedade, nós vemos pessoas relevantes do esporte, principalmente as estrelas do esporte, que têm redes sociais com milhões ou centenas de milhares de seguidores, se posicionando a favor das manifestações e contra o racismo. Como eu disse no começo, nós, né, não estamos no nosso local de fala, mas cabe a nós também fazer parte desses movimentos. A gente poder educar, orientar, ensinar, a partir do momento que a gente vê alguém tendo alguma conduta discriminatória perto da gente, chamar atenção, mostrar a gravidade da situação. Né? Inclusive, eu lembro que eu vi um vídeo extremamente emocionante no Instagram, em alguma daquelas páginas de memes, enfim, que um pai mostra uma criança branca com uma criança negra abraçados, né? E logo depois do caso Floyd. E aí o pai pergunta para a criança, o que você está vendo? Pô, eu estou vendo duas crianças. Tá, mas o que mais? Elas estão tomando sorvete, elas estão se abraçando, elas estão felizes, tal. E a legenda era justamente essa, olha, a criança não nasce racista. A criança acaba sendo influenciada dentro de casa ou na rua do que é uma conduta racista e acaba tendo essa conversão, né? Acaba criando essa afinidade negativa a uma conduta racista. Então, assim, cabe a nós, como um todo, como sociedade, orientar as pessoas que estão do nosso lado. E aí o que cabe a nós, como advogados, é também atuar no sentido de coibir esse tipo de prática.
e como cidadãos, obviamente, a gente orientar quem está perto da gente. Deixa eu ver, o Johnny Santana também comentou aqui, tenho visto os clubes sendo punidos com multa, perda de mando, mas não acho que faltam mais efetividades em punir o infrator. Acredito que os clubes poderiam fazer mais para identificar o torcedor. É uma crítica válida, É né? uma crítica válida, é uma crítica válida. A gente vê aí estádios com câmeras de reconhecimento facial, então assim, Uhum. a própria tecnologia pode ajudar os clubes nesse sentido de identificar, por exemplo, pô, esse cara é sócio torcedor, não vai ser mais, e assim por diante. Então, eu acho que assim, é extremamente válido, acho que a tecnologia aí nesse sentido pode ajudar muito a gente a identificar o torcedor, né, na melhor Uhum. fiscalização e punir esse infrator, né? Cara, entre nós também, hoje em dia uma partida de futebol tem quantas câmeras? Dezenas, quase centenas de câmeras. O racista não tem lugar, cara. Não Se tem ele lugar. cometer qualquer conduta discriminatória dentro do estádio, ao redor, contra um policial, cara, vai ser pego. Não tem jeito. A gente vê minutos depois da partida, assim, o primeiro programa esportivo logo em seguida descascando, entendeu? A conduta com a face do cara, já tem o nome, documento, qual o setor que ele estava, não tem jeito. Então, assim, por mais que eventualmente tenha uma omissão por parte dos clubes, e aí a gente vai ter que pegar pontualmente, a sociedade como um todo já recrimina a prática. Então, a televisão também tem um papel dela, a mídia tem o papel dela de explorar, negativamente expor essas pessoas, né? Porque, de fato, é uma conduta que a gente não pode viver e ser conivente. Sônia Laupman, quem que é? É a minha avó. Ela diz o seguinte, a maioria dos torcedores são negros. Xingar o jogador negro é paixão ou ilusão passional? A quem punir? A torcida do time oposto ou o clube que o negro xinga de negro? Olha, assim, eu falo, vó, é o seguinte, o negro que xinga de negro continua sendo uma conduta racista, né? Então, assim, acho que se a gente conseguir identificar essa pessoa pode ser punida, e aí até questão penalmente, né? Quanto o próprio clube, acho que não punido, mas notificado no sentido, olha, sua torcida tá agindo dessa forma. Você vai fazer o quê, Uhum. clube? Então, Até o assim, caso do Aranha, isso, desculpa imagina, eu ia falar que assim, você comentou aí da TV focar na pessoa, o caso da Aranha foi exatamente esse, e inclusive tinham né? negros imitando o macaco contra o Aranha, Então, assim, são o que é condutas um puta racistas, né? absurdo. Exatamente, exatamente, exatamente. É ele atuando contra o próprio racismo. É um negócio absurdo. Exatamente. Então, e isso acontece, né? Então, assim, a gente pode identificar tanto a pessoa individualmente, que fez esse ato, quanto, Uhum. assim, punir o clube, talvez sim, mas dizer assim, ó, clube, tá acontecendo isso na sua torcida. Eu Uhum, vou, eu de vou te fato. punir. Você vai fazer o quê? Se o clube não fizer nada, eu posso punir. Eu posso falar, ó, time, você vai jogar sem torcida durante 10 jogos, 5 jogos. Tá E sendo aí omisso ou tá conivente, né, sendo com a omisso ou prática. conivente. Então, acho que não, uma coisa não exclui a outra, né? Você punir a pessoa individualmente, quem fez o racismo, ou até. Porque, assim, e o importante, assim, de punir, por exemplo, o clube, é importante para servir de exemplo, sabe? Sim, Muitas de vezes, assim, fato. o cara foi punido, beleza. Mas, cara, se você pune todo mundo, se o cara que não fez a conduta, ele também está sendo punido, ele fala assim, olha isso, olha a situação que a gente está vivendo. Então, é importante também essas punições, digamos assim, mais gerais, porque elas servem de exemplo, né? E Sim, de fica a fato. mensagem. Com certeza. Eu estou acompanhando aqui os comentários. A Mari Chameletti, né, nossa coordenadora também, disse mais a nós brancos cabe ser antirracistas. E é justamente o que a gente está sustentando aqui, né? O Ricardo Sampaio comentou o seguinte, muitas ligas que não se posicionavam antes dos acontecimentos recentes têm mudado o posicionamento institucional. A NFL está revendo sua posição como liga frente à comunidade americana. E até, Ricardo, a gente comentou aqui no início o caso do Colin Kaepernick, do San Francisco 49ers, que ajoelhava no hino nacional americano por entender que os Estados Unidos não se posicionavam contra os abusos à população negra. Inclusive, o Colin Kaepernick não joga mais na NFL, né? Inclusive fez treinos abertos em que ele se posicionou
fortemente contra a questão do racismo, né? E até, enfim, foi criada uma segunda liga com o pai de um atleta que se aposentou da NFL, enfim, até sugeriram que ele poderia jogar lá, mas acabou não acontecendo. E a questão do Colin Kaepernick é basicamente isso, é uma pessoa que se posiciona contra o racismo, é tirado da liga, né? Não joga mais a National Football League dos Estados Unidos e não consegue voltar, né? Porque ele bateu de frente com a liga nessa questão. É bem maluco. Inclusive, a gente teve, no próprio caso do Floyd, o Drew Brees, que é quarterback do Saints, se posicionando e falou assim, não, olha, eu sou contra as pessoas que não cantam o hino americano, né? Vocês não estão sendo patriotas. E ele apanhou de tudo quanto é lado. Falou, pô, Drew Brees, você tá louco? Como é que você não tá apoiando a conduta? Né? Aí depois ele se retratou, falou, não, olha, não é bem assim, não foi o que eu quis dizer e tal. E acabou se retratando, mas a gente vê que a mentalidade social como um todo tem mudado. Claro, ainda tem muito a se fazer, mas a sociedade como um todo tem apresentado uma conduta mais correta, né? Vamos dizer assim. A Solange Guerra pergunta: o Catar vai ter, ou já fez a sua lei geral da Copa, contemplando esses aspectos culturais? Eu não tenho conhecimento ainda. Se alguém tiver conhecimento, Eu também não tenho. A última coisa que eu vi do Qatar foi que eles liberaram as datas dos jogos. Mas é a lei isso. geral A da gente Copa também não conheço, não é do meu conhecimento ainda. É isso. Bom, a Giuliazelli disse, exemplo do caso Aranha, a torcedora identificada foi exposta exemplarmente. De fato foi, a gente viu o rosto dela em tudo quanto é lugar, né? A Sim, Raquel Lima dizendo, a avó também é torcedora e quer entender. De fato, são todos muito bem-vindos e a gente está com aqui certeza, com para tentar certeza. ajudar da melhor forma. Bom, a gente acho que conseguiu abarcar muito bem o artigo, né, e expor os pontos. O que eu achei muito interessante também é que você mencionou a questão da homofobia e o racismo serem aplicados analogamente, porque são condutas discriminatórias iguais e devem ser exemplarmente sancionadas, né, reprimidas. Inclusive o racismo aí, os advogados criminalistas de plantão, alô Mariana Chamelete, podem esclarecer também a questão do racismo não ser crime, né, tipificado. Na verdade, aplica-se analogamente a, a punição da homofobia para o racismo, né? Vamos lá, Matheus. O Pedro, só para a gente finalizar então, o Pedro menciona assim, é isso mesmo, vale também lembrar que não é só considerar o combate ao racismo com o jogador negro, mas também perceber e enegrecer as posições de alto escalão no futebol, como dirigentes, advogados, etc. E é de fato que a gente Perfeito, tem perfeito, defendido aqui, né? perfeito, Bom, Pedro. então eu acho que a gente pode caminhar para as considerações finais, para a gente finalizar o nosso papo de hoje. De novo, queria muito agradecer a sua disponibilidade, agradecer por fazer parte da coluna de autores do IBDD, o quadro, né, de autores da coluna esportiva do IBDD, e te parabenizar de novo pela coragem de escrever sobre um tema extremamente relevante, que nós não temos nosso local de fala, não estamos no nosso local de fala, mas que é muito importante lutar e combater o racismo estrutural. Então, por favor, eu queria que você fizesse suas considerações finais, seus agradecimentos, para a gente caminhar para os recados do IBDD e finalizar mais uma live. Bom, vamos lá. Eu acho que assim, o combate ao racismo tem que ser uma luta humana. Então, nós temos que ser antirracistas e lutar contra isso o tempo inteiro. O nosso dia a dia tem que ser assim, né? Para concluir do artigo, assim, são normativas boas, interessantes. A FIFA tem, mas cabe ser mais rigoroso, cabe fiscalizar mais e vou até ser breve. Eu acompanhei uma vez no TJD um caso em que foi de homofobia no Sub-13 e eu tava, na hora que eu ouvi assim a ata, eu falei, pô, vai ser maneiro, os caras vão punir de forma rígida. E um comentário que eu ouvi era assim, é só um xingamento, é Sub-13. Então assim, não é Sub-13, cara. Isso tá acontecendo no Sub-13. Então, pô, olha o tamanho do problema. E Chegou assim, mais não cedo do que se imaginava, né? exatamente. Então assim, não é o caso de racismo, é o caso. Ele tem que ter a sua relevância e cabe a nós, a mídia, a tudo, falar mais sobre isso, tratar mais esse assunto para a gente ir mudando
diariamente. Então, assim, cabe ser mais rigoroso. Acho que a gente pode concluir assim. Normativa a gente tem, não é um problema de normativa, ao meu ver, mas cabe mais atividade. Eu queria, por fim, agradecer de novo ao IBDD. Eu acompanho o IBDD mesmo antes de entrar na faculdade. Assim, quem diria que depois de 5 anos eu ia estar tendo o prazer de falar aqui para vocês, escrever um artigo. Então, assim, não imaginava. Estou muito feliz. Agradecer a você, ao presidente Leonardo Andreotti, ao Delbin de novo, ao Gabriel, a todo mundo que acompanhou a live aí, porque realmente foi um dia muito, muito legal e eu estou muito feliz. Então, agradecer a vocês e parabenizar você. Obrigado, Renatão. Um grande amigo e, pô, vou aprender muito com você ainda na federação, cara. Obrigado, cara. E como eu te disse, eu não tenho surpresa alguma de você estar aqui com a gente hoje, porque eu vejo o seu interesse, a sua disposição desde cedo. Isso é glorioso, de se destacar. Eu tenho certeza que você tem um futuro brilhantíssimo pela frente. Você é pupilo do Gustavo Delbin também, assim como eu fui e continuo sendo. Então, eu tenho certeza que você tem muitos passos a dar na carreira. Eu tenho certeza que o sucesso é questão de tempo. E eu me sinto muito honrado por poder te ajudar diariamente na federação, no que você precisa, em qualquer tipo de assunto. E pode contar comigo todos os momentos que você precisar. Então, Obrigado. Finalizando a nossa conversa de hoje, queria te parabenizar também, porque tem um feedback maravilhoso aqui nos nossos comentários que eu estou acompanhando, o pessoal gostou muito, isso é importantíssimo para nós. Obrigado. E passar os nossos recados de BDD que valem para você também, tá? Então, vamos lá. A partir de amanhã, então, pessoal, nós teremos... o Delbin, parabéns, Bonner e Jovem. Começou a brincadeira, né? O Delbin não pode deixar de comentar, mas enfim. Com certeza, com certeza. Amanhã, a partir de amanhã, as próximas 3 terças-feiras, nós teremos as jornadas de direito desportivo comparado, tá? Nos dias 17, 24 e 31. As informações, detalhes, palestrantes e temas estão no nosso Instagram do IBDD, que é @IBDD_IBDD_, tá? Vamos conversar com o Léo Andreotti lá também para discutir esse Instagram do IBDD. Nós teremos no dia 27 o webinar IBDD-AASP, tá? Sobre compliance, governança e proteção de dados, também interessantíssimo, inclusive com relação ao LGPD, né? Que deveria entrar em vigor e foi adiada por conta da pandemia. E hoje nós postamos no Instagram do IBDD, a última postagem lá, então sugiro muito que vocês vão lá logo depois da nossa conversa. O IBDD vai sortear 4 bolsas de estudos integrais para o curso de Gestão do Esporte e Direito Desportivo da Universidade Católica de Santa Catarina, tá? Parceria IBDD, Universidade, Confederação Brasileira de Voleibol. O IBDD já fornece 20% de desconto para os filiados, só que agora as bolsas são integrais, e para você ter uma noção, o valor do curso é de 12 mil, tá? Então, os membros filiados ao IBDD terão direito de participar do sorteio, as regras estão todas lá na postagem, é preencher o nomezinho, cumprir os requisitos e vai concorrer às bolsas de estudos para o curso de Gestão do Esporte e Direito Desportivo. Então, Matheus, de novo, eu queria muito agradecer a sua disponibilidade, queria dar parabéns para você pelo artigo que você publicou, pela audácia e pela coragem, e conte comigo sempre que precisar. E todo mundo que nos acompanhou, deixa aqui meu muito obrigado. Obrigado, é uma honra enorme fazer parte desse projeto, poder transmitir para vocês a mensagem. Espero que tenham gostado e continuem acompanhando a nossa coluna Justa Esportiva e as nossas lives às terças e quintas. Muito obrigado, boa noite a todos, fiquem com Deus e bom descanso. Obrigado.